Pessoal, recebi então a informação depois daquele debate maravilhoso que eu tive lá no canal Spectrum de ateus versus cristãos, que os cristãos fariam então uma live com um biólogo, que porventura é pastor também, porque este biólogo discordou da minha afirmação. E qual era a minha afirmação? Que os seres humanos não são configurados nos seus cromossomos sexuais apenas XX ou XY. A partir dessa afirmação, nós temos um podcast de 1h45 falando sobre isso. Então eu estou com muita curiosidade para saber o que rolou aqui e a gente vai reagir agora. Esse vídeo vai ter várias partes, então você que chegou agora, você está na parte 1 e as próximas partes vão sair logo em seguida, tá? Espero que todo mundo tenha bastante estômago para aguentar, porque só de ouvir algumas coisas que eu ouvi de vozes do além, eu sei que o negócio é complicado. Mas vamos lá, gente. Vou deixar desde o início, tá, galera? Fala pessoal, estamos aqui no Na Bíblia Podcast, mais um episódio para honra e glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a verdade sobre gênero. Esse tema surgiu de um debate que nós tivemos contra ateus e a Michelle, que é uma mulher trans, que fala, não quero falar errado, né? Sim. Uma mulher trans, né? Ela argumentou no debate de uma questão dos cromossomos, né? XX, XY. Sobre a identidade de gênero, Isso. ideologia de Ideologia, gênero. identidade de gênero. Só para vocês verem, a gente tá no primeiro minuto do vídeo e eu falei sobre cromossomos sexuais. E eles já estão dizendo que é ideologia de gênero, cara. Eu falei de biologia. Ai, desculpa, não pude levar a sério, mano. Só pra dar uma ideia, tá? Essa aqui é a esposa desse cara. Ela é antifeminista, tá? Ela é antifeminista e seguidora da Ana Campanholo e curte toda a obra da Ana Campanholo. Você pode ver que ela foi a primeira a falar já de ideologia de gênero. Eu falei de cromossomos, galera. Cromossomos, mano, é biologia, velho. Como que os caras já na base já erram? Primeira coisa, eles já erraram, entendeu? Então bora lá. Eu já vi que vai ser, nesse nível o bagulho. Bora. Gente, não reparem as risadas, é porque tipo assim, pelo amor de Deus, velho. Cromossomos não tem absolutamente nada a ver com identidade de gênero ou com orientação sexual. A gente tá falando de genótipo e eventualmente de questões fenotipais que vêm a partir desses cromossomos. Absolutamente nada a ver com orientação sexual ou identidade de gênero. Então bora lá. Eu fui humilde em falar que eu não era especialista no assunto, que eu não sabia do assunto. E o que foi falado por ela, até pelos outros debatedores, é que era um consenso na biologia, que todos entendiam dessa maneira. E eu perguntei se era assim mesmo, e falaram que era. E eu achei, né, um biólogo. Tem um biólogo que é contrário a esse pensamento e foi daí onde saiu o assunto. Editora, põe a minha pergunta aqui exatamente como ela ocorreu. Você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Então, para quem assistiu exatamente como foi a pergunta, dá para ver que eu falei sobre algo que é um fato da ciência. Eu não falei nada além disso, eu falei um fato da ciência. As configurações de cromossomos vão lá em XX ou XY. Então, vamos ao biólogo que discorda dessa posição. Vamos ver. Vamos lá, o primeiro Obrigado. convidado, amor, é o Júlio. Eu, além de pastor, eu sou pastor de adolescentes em uma igreja, mas hoje eu não quero trazer aqui o pastor, em hipótese nenhuma, não está aqui questão, até porque tudo que eu vou falar é de cunho e escopo pessoal daquilo que é a minha formação como biólogo. Então, deixa a igreja de lado, no momento eu quero ficar meio ateu assim, vamos até brincar dessa forma, mas eu quero me ater a fatos, aquilo que é científico. Bom, Prestem atenção. Ele disse que quer se ater a fatos, aquilo que é científico. Então, se ele estiver preso aos fatos e aquilo que é científico, ele vai ter que concordar que as configurações cromossômicas vão além de XX e XY.
Não tem como ele discordar disso. Então, se ele está pelos fatos, é isso que ele tem que falar. Vamos ver se vai até esse ponto. Eu sou conhecido como Julinho Biólogo, eu sou formado pela PUC em licenciatura, bacharelado em Biologia, eu sou pós-graduado em circulação extracorpórea, eu mexo com a máquina que substitui coração-pulmão, então eu sou especialista pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, especialista pela Sociedade Latino-Americana de Perfusão, especialista pela ELSO, Extracorporeal Life Organization, e instrutor dessa instituição aqui no Brasil também. E sou especialista também em simulação médica realística, né? Esse é o escopo que eu dou aula. Mais pertinente ao assunto, eu também sou um especialista em fisiologia humana, porque eu preciso disso para trabalhar na minha profissão. Eu preciso ter muito conhecimento de genética, imunologia e fisiologia humana. Então, Vocês viram quantos níveis de autoridade ele trouxe para ele nessa conversa? Ele trouxe vários graus. Tipo assim, ele não falou que ele é um especialista em desenvolvimento sexual, ele não falou que é um especialista em desenvolvimento embrionário. Ele está usando outras áreas do conhecimento dele para dizer que ele é especialista em fisiologia. Então prestem atenção no que ele já fez no início. Ele não é mestre, ele é pós-graduado em áreas não relacionadas. Ele tem bacharelado e licenciatura em biologia, nenhum demérito nisso, mas ele está falando sobre formação sexual, cromossomos sexuais. Então ele se colocou como autoridade em um assunto no qual ele não tem nenhum grau que o coloque como autoridade no assunto. Lembrando, no debate eu não me coloquei como autoridade no assunto. Eu, como divulgadora científica, trouxe o que é conhecido, o que é um fato da ciência. Configurações cromossômicas vão além de XX e XY. Apenas isso, tá? Então bora lá. Dentro desse escopo aí, eu sei que às vezes as pessoas vão tentar, mas ele não tem publicação, ele não é doutor. Não, realmente, eu sou um biólogo e estou vindo aqui com causas pétreas e eu só tive a honestidade intelectual de trazer aqui alguns trabalhos para a gente discutir e mostrar que, infelizmente, não há uma veracidade dentro do que foi afirmado aqui. Não tem veracidade. Então, o especialista já disse que o que eu afirmei sobre cromossomos é falso. O especialista na visão deles, tá? O que nós estamos fazendo aqui não é para atacar nem ofender pessoas. É justamente debater ideias. Nós estamos aqui de forma respeitosa. Prestem atenção. Ignoraremos os comentários ofensivos ali e vamos aqui debater ideias, não pessoas. Prestaram atenção no fato de que eles salientam o respeito que será impresso. Ou seja, a gente já não vai ver nenhuma diminuição da existência trans, a gente não vai ver nenhum preconceito contra pessoas trans, a gente não vai ver nenhuma distorção da realidade. Não vai acontecer, tá? Se não vai acontecer, eu tô indo pelo que o Michael falou. Estamos com 7 minutos do vídeo, então a gente presume que não vai acontecer. Eu tenho só uma dúvida. Quando eles disseram que são teólogos, nenhum problema com isso, mas eu não entendo se eles são teólogos de formação, ou seja, fizeram uma faculdade de teologia, ou se eles são teólogos de igreja, né, de institutos, assim, e tal. Então eu não vou questionar como eles são teólogos, mas isso não ficou claro, né? Então, por exemplo, o outro pastor, ele disse, eu sou bacharel e licenciado em biologia. Então ele fez licenciatura e bacharelado. Os dois teólogos não falaram nada disso, né? De novo, eu sou graduado em sistemas de informação e a minha especialização é toda nessa área. Eu não tenho nenhuma graduação na área de biologia, nem de diversidade. Eu tenho formação por cursos de extensão, por treinamentos, por eventos que eu atendi, que material foi fornecido, que palestrantes passaram conhecimento lá, mas só isso. Eu não sou uma acadêmica da área, eu sou uma divulgadora científica. Então eu trago fatos da ciência, o que a ciência explica sobre certas coisas e as coloco em um formato mais fácil das pessoas entenderem. Então quando eu trouxe a questão cromossômica, eu trouxe porque é um assunto muito em alta, mas como eu falei, para o exemplo da fé limitar o potencial humano, eu poderia ter usado a teoria do Big Bang, a ordem de criação de Gênesis, né,
como uma informação incorreta em relação ao que a gente entende na física, como a ordem de criação, a teoria da relatividade e tantas outras coisas, mas que se tornariam muito mais complexas do brasileiro médio entender, né? Então eu trouxe algo um pouco mais simples, nem sempre funciona. E como eu estava falando com pessoas com um alto grau de conhecimento, eu achei que essa informação passada da maneira mais simples seria o suficiente para que eles entendessem do que eu estava falando, né? Que aí foi onde eu falei, Júlio, que se perguntei se era um consenso e foi falado pra mim que era. E o senhor viu o debate, viu a Sim. fala dela. O senhor concorda com a fala dela? É um consenso? É unânime esse pensamento? Não, muito respeitosamente, eu digo que não. É agora, velho. Vamos lá. Não é. Pelo contrário, o consenso maior é por aquilo que é a verdade. Eu estava no shopping, né, e aconteceu uma situação engraçada. A moça veio fazer uma pesquisa lá, e ela começou a pesquisa, perguntou a minha idade, profissão, e aí ela falou, qual o seu gênero? Eu falei, humano. Não, mas qual o seu gênero? Falei, bom, vamos lá. Reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primata, família Hominidae, gênero Homo, né, da nossa espécie Homo sapiens. Esse sou eu, triblástico. Tá ótimo. Ele acredita que nós temos um ancestral comum com o macaco, tá? Vocês prestaram atenção no que ele falou? Na fala dele, ao ele nos especificar dessa maneira, ele acabou de dizer que nós temos um ancestral comum com o macaco sem mencionar isso, entendeu? Eu adoro isso. Mas eu quero ver o que ele vai falar sobre os cromossomos, gente. Deus tegostomado e dioico, que significa a diferenciação sexual entre homem e mulher, XXXY. Opa. Esse sou eu. Agora, se você está perguntando o meu sexo, masculino. Então, Tá. gênero, na verdade, é uma construção social. A gente vai ver que a partir da década de 70, aproximadamente 1974, o homossexualismo ele passa a não ser mais crime nos Estados Unidos. E lógico que você vai ver que todo o escopo da canhota, né, ele vai trabalhar com o quê? Reparação histórica, ele vai trabalhar com isso. E O escopo da canhota. Vocês estão vendo a desonestidade disso? Ó, lembrando, olha como eles estão fugindo completamente do negócio. Eu falei, você acredita que os seres humanos são só XX ou XY? Aí ele já trouxe gênero, que na verdade nós precisamos dividir o que está falando. Gênero não significa só gênero humano. A gente tem gênero na linguística e a gente tem identidade de gênero e a gente tem outras formas de falar sobre gênero. Então, gênero não é uma palavra exclusiva da biologia, mas ele está tentando, para reforçar o argumento dele, puxar como se fosse uma palavra da biologia e argumentar isso, né? Mas lembrando que na própria fala dele, ele disse que nós temos sem perceber, provavelmente ele falou isso, tá? Que nós temos um ancestral comum com os macacos ao citar toda a descrição possível dos seres humanos através da biologia. Então, canhota é porque ele quis dizer esquerda, tá, galera? Ele disse que isso é uma coisa da esquerda. Falar que existem pessoas que vão além de XX e XY é uma coisa da esquerda. E olha só, eu botei 10 mil na roda para ele provar isso aí para mim. E ele disse que não tem esse dinheiro, tá? Ele disse que não tem esse dinheiro, mas eles estão sentados na mesa com 4 microfones de 5 mil reais, né? Com câmera profissional, em um estúdio profissional, mas não tem 10 conto para botar na... Gente, pensa o seguinte, se ele é tão seguro do que ele tá falando, o dinheiro tá no bolso dele. Que não é uma aposta, é uma causa social. Nós estaríamos debatendo em virtude de uma causa social, onde a parte que perdesse, digamos assim, que não conseguisse provar a sua posição, essa parte doaria esses valores para uma instituição de caridade. Era isso. Então pensa como seria bom para ele, um cristão, receber 10 mil reais de uma mulher trans para ele doar para instituições cristãs. Mas se ele não fez isso, é porque ele não tem segurança no que ele está falando, entendeu? E eu concordo com eles em um sentido do seguinte, houve muito excessos por ignorância. Por exemplo, eu quero citar aqui com menção honrosa Alan Turing. Alan Turing é conhecido como pai da computação, e se não fosse Alan Turing, a Europa tinha sofrido um banho de sangue por conta dos alemães que iam invadir. Mas ele, através de um decodificador, daquelas mensagens que ele enviava, ele criou esse decodificador e livrou milhares da morte.
Só que ele foi extremamente injustiçado pelo fato do quê? Por ele ser homossexual, na Inglaterra era crime, ele foi condenado à morte. E ele foi levado e obrigado a deixar a sua opção por conta dele ser homossexual. Alguém conhece a história de Alan Turing? Ele foi condenado à morte. Ele é conhecido como o pai da computação, porque ele criou o equipamento que foi usado para quebrar a criptografia das mensagens do exército alemão lá. E ele foi preso, sofreu uma castração química, ele não foi condenado à morte, então a gente já tem um biólogo falando de uma área que não é a área de conhecimento dele e já fez uma menção honrosa muito merecida a Alan Turing, mas mentindo até o que aconteceu, entendeu? Mentindo não, talvez por falta de conhecimento, passando a informação incorreta. Alan Turing, ele atentou contra si e nos deixou porque a sociedade o condenou por causa da sua homossexualidade. Então, quando a gente diz que o preconceito mata, a gente está falando desse tipo de coisa. Você não necessariamente precisa botar uma faca no pescoço de alguém para que isso ocorra, né? Então, vamos ver quando ele volta para cromossomos, né? Quando a gente olha, por exemplo, para esses países com esse viés político, nós vemos que não há tanta liberdade, inclusive, dessas pessoas de se expressarem. De jeito nenhum. E de assumirem, né, a sua identidade. Se nós olharmos para os grandes países, é no Brasil, num país com maioria cristã, Sim. é que eles têm mais Exemplo, liberdade de responder, né? Num país com maioria cristã que a gente tem mais liberdade de responder. Projeto para acabar com o pronome neutro nas escolas, projeto para acabar com o direito de pessoas trans de usarem o banheiro de acordo com o seu gênero, projeto para acabar com os documentos emitidos corretamente em nome de pessoas trans, decisão do Conselho Federal de Medicina impedindo o bloqueio da puberdade em adolescentes trans que não entraram ainda no estágio Tanner 2 ali, que seria o que inicia esse processo de puberdade, o que gera consequências para o restante da vida dela. Mudança do tempo de prazo de cirurgia de 18 para 21 anos, o que agora atrapalha também as cirurgias necessárias, inclusive para o bem-estar da pessoa, mas não, é aqui que a gente pode se expressar, né? Aqui sim. Aí você fala, por exemplo, da Suécia hoje, que é um país super desenvolvido, que eles não assumem nenhuma religião, se autodenominam teístas, mas ateístas, né? Mas você vê que há uma grande taxa de suicídio num país de primeiro mundo, com desenvolvimento muito grande. Então, num país que não vou falar só dos cristãos, mas num país em que se adota uma fé, que essas pessoas encontram liberdade de assumir sua identidade. A ideia é que o cristianismo fomenta ou leva à homofobia. E não é isso. Vai pra Rússia, que suprime o cristianismo. Vai pra países islâmicos, vai pra China. Vai para os Estados Unidos, que é cristão, e a gente tem a violação direta de direitos de pessoas trans agora por força de ordem executiva. Quer ver que eles não vão citar os Estados Unidos? Quer ver que eles não vão citar o Reino Unido, não a Inglaterra, o Reino Unido como todo, que acabou de mudar as definições de mulher e homem? Quer ver que eles não vão citar esses países? Por que será que eles não vão citar países cristãos? A pergunta é, a fé limita, aí a Michelle argumentou pra mim, XXXY, isso é uma limitação. Nós somos limitados por isso? Nenhum, pelo então contrário, vamos não é uma discorrer sobre isso. limitação, não é uma limitação. Eu queria até que se o amigo puder colocar aquele mapa que eu coloco, aquele primeiro mapa genético, e a gente vai entender o seguinte. Quando eu falo que nós somos seres dioicos, macho e fêmea, nós temos que entender aquilo que é a construção. Ela cita lá a questão do 45X, né? Que é o X0 lá. E isso não existe, tá bom? Porque a gente vai ver que existe a variação lá, ó. 45X, porque o que acontece, ó? Quando... Não existem humanos que nascem apenas com o cromossomo X. O cromossomo X tem toda a informação necessária para o desenvolvimento humano. É por isso que a gente tem casos de pessoas que não têm o segundo cromossomo sexual. Faz a reprodução. Então, o óvulo vai sofrer lá a clivagem, depois toda a sua divisão, até se transformar num blastocisto, tudo, até que ele passa por toda a diferenciação. No homem, para diferenciar o homem, ele tem influência de um gene chamado SRY. Vai se ligar uma outra partícula do gene e vai dar a diferenciação sexual masculina, potencializando que essas células respondam geneticamente fenótipo, né? Porque há uma diferença entre genótipo e fenótipo. Isso. Então, genótipo
a capacidade a responder hormônios andrógenos, ok? Que é o que acontece com a gente. O homem responde a testosterona, dando ao homem características que o diferencia da mulher, Tá. ok? E na mulher a gente já vai ver diferente. Na mulher a gente já vai ver diferente. Ó, só lembrando, parte do que ele tá falando aqui é verdadeiro, tá? Ele começou dizendo uma mentira que não existem pessoas que só têm o cromossomo X. Ele começou mentindo, mas o restante que ele tá falando realmente é verdade, tá? O que ele tá falando agora é verdade. Mas eu quero ver aonde que ele quer chegar com isso. É XX, ela recebe a característica X recessiva do pai e da mãe. Então, nós temos 23 pares de base, sendo 22 Sim. autossômicos, e um que vai ser um par, que é o diferencial sexual, XX e XY. Essa é a compreensão científica. Isso aqui é pétreo. Isso aqui não tem como mudar. Isso aqui é... Vou explicar. Isso aqui é pétreo, isso aqui não tem como mudar. A trissomia do cromossomo X existe. Eu mandei os artigos para o Israel e eu vou tentar deixar nos comentários desse vídeo alguns dos artigos e posso inclusive deixar para talvez um conhecimento mais inicial a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, onde lá tem umas publicações um pouco mais simples, tá? Mas nós temos configurações de o que são chamados supermachos, o que são chamados superfêmeas. Nós temos configurações de pessoas que têm a ausência do segundo cromossomo sexual e nós temos configurações de pessoas que são XY, porém o gene SRY não se ativa nesse organismo e a pessoa ela se desenvolve sem essa presença da testosterona, então ela se desenvolve como uma típica fêmea, e nós temos casos de pessoas que são XX, mas que o segundo cromossomo herda um pedacinho do cromossomo Y nessas divisões, e lá está essa informação tá lá esse gene, o SRY, e ele acaba se ativando nessa pessoa, e ela é um macho, né? Ela é uma pessoa tipicamente macho, mas que tem configuração cromossômica XX. Então, eu vou ter que discordar muito desse biólogo, porque ele está falando, inclusive, verdades e introduzindo mentiras no meio da coisa, entendeu? E isso, para mim, é o pior tipo de conteúdo. É quando tu tem uma formação que tu entende do que tu está falando, tu consegue explicar e aí tu mente no meio, entendeu? É ciência. A biologia é como um trem que passa em cima da cabeça do escopo É ideológico. por isso que a minha pergunta não tem foi, como. você está falando biologicamente ou Isso. filosoficamente? Aí eu tenho que ser Biologicamente. honesto, Israel, pelo seguinte, ela fala assim, mas há outras compreensões de XX e XY que a pessoa pode nascer. Configurações. Há outras configurações além de XX ou XY. Pastor. Vou ter que te chamar de pastor. Realmente, então vamos falar do X0, que ela cita, que é a síndrome de Turner. Tá aqui, ó. Tá Então colocado existe. aqui. É a síndrome de Turner. Então É uma existe. doença. A criança nasce com o pescoço alado. Nasce com um certo retardo mental, de aprendizado e tudo. Ué? Entendeu? É uma síndrome. Mas então existe. Peraí, ele disse que não existe, mas agora existe? A gente sabe que essas variações cromossômicas geram, por exemplo, a síndrome de Turner. A gente sabe disso. Assim como Klinefelter. Geram isso, a gente sabe disso. Se contradisse em 1 minuto, pastor? Como é que funciona isso aí? Aí eu queria que honestamente, eu que trabalho com cirurgia cardíaca, que opero crianças com DSAV, tetralogia de Fallot, CIA, CIV, que crianças que têm síndrome de Down, que também tem uma outra compreensão genética, a XXY, que ela sentasse de frente a essa mãe, que está lá esperando o seu filho por 6, 8, 12 horas, e dissesse que essa compreensão genética é uma outra compreensão dentro do escopo da ideologia de gênero. Nossa, o cara trouxe ideologia de gênero, velho. Meu Deus do céu. Fica muito louco ouvir isso, porque a minha fala, ela simplesmente você acredita que os seres humanos são só XX ou XY? E ele não soube responder, e eu disse que não. O pastor disse que eu estava errada, que ele discordava disso. E aí ele literalmente apresentou a síndrome de Turner. Ele literalmente apresentou a síndrome de Turner. Aí eu não entendi como que ter outra variação cromossômica, como ter uma variação cromossômica além de XX ou XY, não existe.
Como que isso é? E o que isso tem a ver com eu ir lá dizer de outras compreensões cromossômicas com ideologia de gênero? Que já para explicar, isso é uma falácia de non sequitur, é uma falácia de não segue. Ele começa um argumento e ele termina em outro, né? Ele começa um argumento e a premissa do argumento dele, que é partindo do pressuposto de que não existem outras configurações, ele vai lá e diz que existem outras configurações, mas que eu tenho que ir lá e explicar para a mãe que isso é uma outra compreensão por causa da ideologia de gênero. Literalmente uma falácia de non sequitur. Ele saiu de uma premissa para uma outra premissa para uma outra premissa, né? Então fica um pouco complicado, assim. Fica um pouco complicado. A minha pergunta era se existiam outras configurações além de XX ou XY. E existem, essas pessoas estão vivas e essas pessoas vivem em sociedade. Existem casos em que essas configurações cromossômicas demandam intervenção cirúrgica porque oferece risco à vida daquele bebê recém-nascido, né? E a gente que tem dentro da bandeira LGBT o I, que é exatamente de intersexo, a gente luta apenas para que nós façamos as intervenções cirúrgicas nos casos necessários, porque muitas vezes acontece da pessoa nascer com uma genital ambígua e aí o pai faz uma decisão, os pais fazem uma decisão de qual será o gênero daquela criança, né? E eventualmente a criança se desenvolve de uma outra maneira e agora ela passou por um processo de hormonização, inclusive, e ela se desenvolveu de outra maneira. Então o que esse pastor está falando é que não existem os casos, ao mesmo tempo ele dizendo que existe a síndrome. Então se existe a síndrome, existem outras configurações. Então, quando a gente diz que os seres humanos são tipicamente XX ou XY, a gente diz que na curva normal, dentro do esperado, a maioria dos seres humanos são XX ou XY. Mas dentro dos casos de pessoas intersexo, nós estamos falando de aproximadamente 1,7% da população mundial. E a gente não está falando só de intersexo cromossômico. A gente tem, por exemplo, a pessoa que ela é XY, que ela teve ativação de SRY, mas ela desenvolve uma insensibilidade androgênica, ou seja, ela tem isso, mas ela não tem os receptores de testosterona. Mas a gente tem casos reais de pessoas reais que vivem em sociedade com essas variações e isso não as torna diferentes seres humanos. São seres humanos com configurações além de XX ou XY, simples assim. Quando não é uma síndrome. Saiu de XX, saiu de XY, nós temos Klinefelter, nós temos a própria síndrome de Turner, nós temos Alcapa, nós temos Patal, que são síndromes. Patal. Então existe, mano. Pronto, podia acabar aqui o debate. Que bagulho desonesto, velho. Que bagulho desonesto, mano. Olha, eu fico em choque com a desonestidade. Ele literalmente refutou a posição inicial dele, que era que não existiam configurações além de XX ou XY. Se elas existem, se elas são síndromes, se a gente trata essas síndromes, se a gente tem humanos que dependem do tratamento dessas síndromes, se a gente tem cirurgias para tratar certas situações dessas síndromes, é porque existem as variações e, portanto, a gente precisa tratá-las. Quando não precisam tratá-las, elas não deixam de existir. Mas seres humanos são tipicamente XX ou XY, mas não são só XX ou XY, que era a minha pergunta. Entendeu, pastor? Se tu tá demonstrando teu conhecimento de biologia muito bem e ao mesmo tempo mentindo, porque tu tem uma visão ideológica e de igreja que faz com que tu ignore que a minha posição não é que o desenvolvimento natural é além de XX ou XY. É por isso que a gente usa tipicamente XX ou XY. Entendeu? É por isso que a gente usa que os seres humanos são tipicamente macho ou fêmea. Quando a gente usa a palavra tipicamente, a gente quer dizer que na maioria dos casos é assim. Entendeu? É a mesma coisa. Os seres humanos são tipicamente cisgêneros, mas existem pessoas transexuais. Os seres humanos são tipicamente heterossexuais, mas existem pessoas bis, pessoas lésbicas, pessoas assexuais, existem pessoas bissexuais, existem pessoas gays, entendeu? Existem homossexuais, entendeu? O que é típico não é
excludente de que existam outras coisas. Simplesmente a maior ocorrência de algo. Há um exame que a gente faz chamado corpúsculo de Barr. E o corpúsculo de Barr é eu lambo a lâmina, por exemplo, e eu vou corar com um corante acidófilo, que ele se liga ao DNA, e esse corante, ele vai mostrar pra gente, na mulher, um borrão. Por quê? Um X está ativado, dando à mulher cor de pele, tamanho do cabelo, cor dos olhos, expressando as características naturais que ela tem. O genótipo expressando o fenótipo. Mas um X, ele tá condensado. Por isso aparece esse borrão chamado corpúsculo de Barr. E isso a gente vai ver no microscópio. Tá. O homem já não tem, o corpúsculo de Barr é negativo. Por quê? Porque é um X e um Y. Os dois estão expressando características genéticas do homem. O X expressando a característica autossômicas e o Y, o diferencial sexual, que foi diferenciado lá pelo o SRY. Ok. Entendeu? Através do homeobox, que vai trazer essa Isso tá diferenciação sexual. Dando ao homem uma outra formação das gônadas. E eu posso citar aqui 8 características que tem de diferença entre o homem e a mulher, se você me permitir. Por favor. Tá joia? Então, essa diferenciação sexual não vem só Vocês querem ver que o que ele vai citar é diferenciação sexual de macho e de fêmea e não de homem e mulher? Enquanto eu acho aqui, gente, pra vocês entenderem outro. que não eu perguntei, é uma ciência exata, é um consenso? Não é um consenso. Aqui, ó. Não é um consenso. Esse Vamos lá. trabalho aqui, o que acontece? Não é um consenso que existe algo além de XX ou XY. O próprio pastor biólogo está dando os exemplos dos casos além de XX ou XY. Em 1997, eles acham na mosca da fruta, a Drosophila melanogaster, ela tem um comportamento de expressão gênica muito idêntico ao nosso. Um comportamento de expressão gênica. Então, tudo aquilo que se estuda na Drosophila melanogaster, o pessoal do Projeto Genoma corria para o genoma humano para tentar mapear isso no ser humano. E foi identificado um comportamento muito importante na mosca da fruta, chamado de fruitless, que vem do inglês infrutífero. O que acontecia? Essa mosca a mosca macho vinha, e ela fazia a posição de cópula igual a de uma fêmea. Só que quando o macho vinha para copular com ela, ele percebia que era outro macho e saía. E os cientistas observaram que essa mosca ficava isolada, sem possibilidade reprodutiva. E aí eles isolaram isso e eles mudavam o comportamento ou morriam. Então a gente vê que esse serzinho, ele estava sofrendo uma pressão de seleção, que é algo biológico que pode acontecer, e ele estava se comportando dessa forma. Aí eles entenderam, poxa, achamos o comportamento homossexual. Acho que tá explicado. Existe um gene, uma porção genética que explica o comportamento homossexual. E aí eles foram estudar isso no ser humano, e eles não acharam. Não há uma porção genética. É mentira falar que porque ele é X0, né, que isso expressaria a característica que vai dar transgenia a ele. Quê? Em que momento isso foi falado? Pra quem não entende o que é falácia do espantalho, eles pegam algo que eu falei, fazem uma distorção do que eu falei e argumentam em cima da distorção que eles criaram. Entendeu? Que é exatamente o que ele tá falando agora. Em nenhum momento eu citei que as variações cromossômicas causam transexualidade ou homossexualidade. Essa pergunta não existe no debate. Vai sair a parte 2 e essa pergunta não existe no debate. Então, o pastor criou um outro espantalho agora para bater em cima desse espantalho. É exatamente o que ele está fazendo. Então, toda a linha argumentativa dele agora, ela é literalmente inválida porque eu não argumentei nada sobre isso. Inclusive, um dos estudos que eu mais cito é o que foi publicado na Science alguns anos atrás e na Nature, que fala There is no gay gene, que é justamente um estudo publicado falando que não há um gene marcador de homossexualidade. Significa que a gente não possa, no futuro, descobrir se há alguma coisa que causa a homossexualidade? Não, mas que hoje a gente não encontrou nenhum marcador genético responsável pela homossexualidade, porém, a homossexualidade se manifesta em seres humanos da mesma forma que se manifesta em outros animais. Qual é a grande dificuldade de entender isso? Mas detalhe, isso não foi falado no debate, tá? Então isso é um espantalho que eles criaram aqui. Tá aqui o trabalho. Ele explicando que a genética pode explicar, e na verdade quando ele coloca 25% aqui do comportamento do mesmo sexo, que seria uma volição voltada ao homossexualismo, revela em uma análise gigante, foram mais de 100 mil pessoas submetidas a esse trabalho e analisadas geneticamente. E não foi encontrado no genoma dessas pessoas uma característica genética que fosse um determinante sexual para essa questão da volição. Da onde vem o trabalho? Ótimo. Detalhe, isso é uma coisa que eu falo sempre. Vocês podem procurar meus debates antigos, vocês podem procurar o meu vídeo, você pode procurar até eu falando sobre esse artigo, tá? Ele vai falar homossexualismo, gente, porque ele é pastor, entendeu? Ele é pastor, então, beleza. Mas, de novo, outro espantalho. Por que ele tá falando de gene gay
eu não faço a mínima ideia. Ele tá forçando uma barra que não foi nada a ver com o que eu falei, tá? Esse trabalho foi publicado na revista Science, ele está Isso. disponível, as pessoas podem entrar lá, é um trabalho acadêmico. Isso. Só que é um trabalho acadêmico, multicêntrico, onde as pessoas foram analisadas em aspectos psicológicos, genéticos, fisiológicos e outros. Correto. E não se encontrou um gene. Porque o que Correto. acontece? Se a ideologia de gênero é uma verdade, e ela coloca que existem outras compreensões de gene que pode trazer a transgenia, o porquê que essa Oi? pessoa tem que fazer, então, um silenciamento hormonal? Quando foi que eu falei que as diferentes configurações cromossômicas geram transgeneridade? Quando foi que eu falei isso, pastor? Me apresenta o momento do debate em que eu falo que configurações cromossômicas sexuais geram transgeneridade. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver, de verdade. Por que uma criança tem que tomar, então, estrógeno ou mesmo tomar testosterona para poder silenciar características que vão expressar características femininas ou características masculinas? Então já foge da Já naturalidade. foge da naturalidade. Porque se tem que silenciar, é porque naturalmente aquele gene vai expressar a característica ao qual lhe foi endereçada. Só um detalhe, tá? Ideologia de gênero não existe. O que existe são estudos de gênero. Nesses estudos de gênero, são abordados aspectos da identidade de gênero dos indivíduos. A identidade de gênero dos indivíduos, ela não tem a ver com a resposta hormonal, e sim com a autopercepção do indivíduo enquanto ser social. A autopercepção do indivíduo, que é o que a gente fala da identidade de gênero, é um aspecto multifatorial de estudo, por isso que é considerada a identidade de gênero como uma área biopsicossocial. Então, ela perpassa pela biologia, pela psicologia, pelos aspectos sociais e, claro, é abordada também dentro da área da psiquiatria, dentro da área da endocrinologia, dentro de várias áreas, porque realmente a gente precisa fazer supressão de hormônios para responder a outros, para, nesse caso, fazer tratamento de casos de disforia de gênero, o que não é a incongruência. A incongruência é esse desalinhamento do gênero recebido no nascimento com a autopercepção do indivíduo. Essa é a incongruência. A disforia, que é, de repente, a pessoa não se sente confortável, ela passa a fazer a supressão da testosterona, ou ela passa a atrasar os processos de puberdade. Neste caso, a gente está tratando questões de disforia, desse desconforto da pessoa, mas não questões da identidade. A autopercepção, ela é tratada de outra maneira. Ela é tratada no espectro da psicologia, e aí a gente vai... quem vai tratar meus hormônios? O endocrinologista, né? Esse é o cara que vai lá, essa pessoa que vai lá e vai fazer, então, toda a recomendação medicamentosa do que tu precisa usar em cada estágio da tua transição, né? E claro que isso muda também uma vez que a pessoa, por exemplo, uma mulher trans tenha feito a cirurgia de transgenitalização, porque ela deixa de produzir a testosterona, então ela não precisa mais tomar bloqueadores, ela só precisa fazer o uso do estrogênio, tá? De qualquer forma, todo o argumento do pastor até agora é uma falácia do espantalho, porque ele está dizendo que eu, na minha linha argumentativa, disse que outras configurações cromossômicas geram transgeneridade. Isso é falso. Ou diferenciada pelo SRY, ou diferenciada na característica XX. Não existe isso, entendeu? Então, é uma causa pétrea, e não tem como mudar, é fisiologia. É genética. Então, se há uma expressão gênica, se há um gene que determina o comportamento, deveria ter o fenótipo, ok? Que é a expressão, genótipo. Aquilo que acontece dentro do meu DNA. Aquilo que vai replicar. Dupla hélice vai se dividir, 5 linhas, 3 linhas. Tem toda aquela questão do RMNA, DNA polimerase, enzima P53, que depois vem corrigindo os fragmentos de Okazaki para formar uma característica, enrola lá na histona e vai expressar essa característica. Ótimo. Se isso acontece, tem que ter o fenótipo. O fenótipo é o quê? É essa compreensão. Por que eu sou carequinha? Por que eu sou barrigudinho? Porque dentro da minha compreensão genética estava expressando, ok? Querido, tu provavelmente é careca porque tu tem excesso de testosterona livre no organismo e essa porcaria, ela gera esse efeito colateral que é a calvície. Talvez seja esse o teu caso. Eu iniciei um processo de calvície justamente por isso, excesso de testosterona livre no organismo. Ok? Expressou isso, lançou lá o gatilho e eu comecei a expressar coisas que me fizeram ter a falta de cabelo, uma barriguinha mais proeminente e essas características. Barriguinha proeminente... Tu vai dizer que é gene, cara? Quer dizer que se tu fizer uma dieta e se tu treinar, a barriga não vai embora. É isso? A barriguinha proeminente... Peraí.
Tu tá na frente de um educador físico falando que a barriguinha proeminente ela é causada por uma questão genética. Então tu tá dando a entender que não teria como resolver como treino e dieta. Põe dinheiro nisso aí. Como tu tá mentindo de novo. Cara, o cara fala muita coisa verdadeira. Eu fico impressionado que ele fale tanta mentira junto. Isso é a definição de fake news, tá? É aquela coisa que ela tem uma parcela da informação é verdadeira misturada com coisas falsas. E aí tu não consegue diferenciar o que é verdadeiro ou falso, a menos que tu saiba qual é a parte verdadeira, né? Então, tipo assim, fica difícil identificar. Se tu não conhece nenhum dos dois assuntos, tu vai acreditar que esse cara tá falando a verdade em tudo, né? Mas, de novo, o tema da live é a verdade sobre gênero. E até agora, a única abordagem que eles fizeram sobre o que eu falei, eles se autorrefutaram, né? Eu nem sei se eu preciso ir até o final dessa live. Até agora, o senhor não apresentou Bíblia, não falou língua estranha e não falou do Espírito Santo. Não quero. Hoje então Hoje assim, não. isso que o senhor está apresentando, Isso é ciência. tem não cristãos que defendem também? Com certeza. Com certeza. Não é uma característica. De Você não hipótese está forçando nenhuma. a sua fé a caber Hipótese dentro de alguma nenhuma. coisa. Ele tá forçando a fé dele ao distorcer o meu argumento. Tipo, se tu tá distorcendo o que eu falei, e se tu tá inventando um espantalho em cima do que eu falei, ou tu tá sendo intelectualmente desonesto, ou tu tá te valendo da tua fé pra poder argumentar em cima disso. Porque o argumento que tu tratou até agora, quando tu tratou do que eu falei, tu concordou comigo. Literalmente, quando tu falou de configurações cromossômicas, além de XX ou XY, tu concordou comigo. Mesmo tu tendo dito no início que discordou. Isso aqui é medicina, gente. Isso aqui é ciência. Isso aqui é biologia pura. Você tem Francis Crick, James D. Watson, você tem Francis Collins e tantos. O Francis Collins mesmo até se pronunciou sobre a questão genética, de existir somente XXY. E qualquer escopo fora disso é o quê? É uma síndrome. Mas é o que existe. A gente tá vendo aqui, é um cladograma, é um mapa genético. Mas existe. Com duas dúvidas assim. Então, o que o Bruno está afirmando aqui é que existe a variação Existe a variação, com certeza. cromossômica